Olá, eu sou a professora Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ. Bem-vindos aos seminários de Ecologia. Os seminários são uma disciplina que está sendo ministrada durante o período letivo excepcional de 2020. No nosso segundo seminário, a gente vai receber a doutora Luísa Viegas, que vai falar sobre os impactos das mudanças climáticas sobre cobras e lagartos. Nas informações desse vídeo, vocês terão mais informações sobre a pesquisa da Luísa. Luísa, está contigo. Obrigada. Obrigada, Mari. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Infelizmente à distância, mas as condições exigem. Então, vou apresentar para vocês um pouquinho desse tema, que é super relevante para o momento que vivemos, mudanças climáticas e tudo mais. Então, vamos lá. O tema, como a Mari falou, é o impacto das mudanças climáticas em cobras e lagartos. Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que as mudanças climáticas existem, né? E elas são culpa nossa, né? Nós estamos causando essas alterações que estão levando aí à perda de espécies ao redor do mundo. Então, a apresentação aqui de hoje, né, eu vou falar um pouquinho sobre essas mudanças climáticas, né, um sinal de vulnerabilidade dessas espécies, das cobras e dos lagartos, né, onde estão as espécies vulneráveis e alguns estudos de caso, né, que eu tenho desenvolvido aí ao longo dos anos. E, por fim, né, vou falar um pouquinho sobre algumas atitudes que a gente pode tomar em relação a isso. Então, a primeira coisa, né, é em relação às mudanças climáticas. A gente tem aí um aumento de temperatura da Terra, né, de 1,1 graus Celsius desde a Revolução Industrial. Isso já aconteceu, isso foi medido, né, não é uma previsão para o futuro. E esse aumento ele já teve influência na paisagem de diferentes locais e também na biodiversidade, né, existente. E ainda se prevê para um futuro um aumento que pode chegar até 5 graus até o final do século. Mas, em 2018, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é um painel que fala sobre as notícias mais recentes que se tem conhecimento sobre mudanças climáticas, considerando os artigos publicados recentemente e toda a ciência envolvida, nesse painel foi visto que a gente está alcançando o valor de aumento de 1,5 graus Celsius, que é o limite de temperatura que a gente não quer ultrapassar. E esse limite antes era previsto para o final do século e agora a gente tem aí ele variando entre 2025, mais ou menos, a gente alcançando esse limite entre 2025 e 2040, o que é bastante preocupante, né? Porque por ser um limite, a gente considera ele como um tipping point, que é esse limite de temperatura, que se a gente ultrapassar, né, a gente vai ter muita dificuldade, vai ter um problema muito grande para reverter a situação, tá? Dito isso, né, uma coisa que a gente precisa ter em mente, a Siri resolveu falar comigo, gente, desculpa. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que as populações de animais elas já estão sofrendo com esse aumento de temperatura, né? Então, nos últimos 40 anos, a gente já teve impacto em diversas dessas populações, chegando a uma diminuição aí de cerca de 60%. E a gente tem uma previsão para o futuro bem preocupante para todos os grupos, né? Que a gente chama, inclusive, de uma potencial sexta extinção em massa. A gente teve 5 extinções ao longo da história da Terra, né? E contando, inclusive, com a extinção dos dinossauros. E agora, por conta dessas mudanças climáticas e de outros fatores associados, a gente está levando a uma sexta extinção. Em relação às cobras e lagartos, né, a gente tem diversos estudos na área, né, sendo aproximadamente 220 estudos, para ser mais precisa. E desses estudos, a gente já avaliou
né, cerca de 1.800 espécies, quase 1.900 espécies, dentre toda a diversidade de cobras e lagartos que a gente tem no mundo. Essas avaliações indicaram que pelo menos 1.100 espécies estão vulneráveis, foram consideradas vulneráveis a essas mudanças climáticas, negativamente vulneráveis. O que isso significa? Né, que vai haver um impacto negativo, ou já está havendo um impacto negativo em todas essas espécies. A literatura disponível, né, ela foca principalmente na distribuição das espécies. Então, a maioria dos estudos, eles abordam modelos de distribuição, prevendo uma redução dessa distribuição por conta das mudanças climáticas. Nesse gráficozinho aqui que vocês estão vendo, né, isso foi uma meta-análise que eu publiquei em um dos meus artigos, onde a gente avaliou, né, esse efeito e em relação ao que tem na literatura. Então, a gente viu que realmente o efeito negativo das mudanças climáticas é o que mais aparece, é o mais relevante dentro da literatura, tá? Aqui embaixo, né, você consegue ver principalmente quais são os temas mais abordados na literatura quando se diz respeito a cobras e lagartos. Então, a gente tem principalmente a distribuição das espécies sendo abordado, mas a gente também tem a questão da fisiologia térmica, que eu vou falar daqui a pouquinho, um pouco mais, né? Biologia reprodutiva, que é bastante impactada também, o comportamento, um pouquinho de genética, né? E temos algumas revisões de literatura aí também disponíveis. Mas o que principalmente é abordado é a distribuição das espécies, né? Que basicamente a distribuição é a resposta, né? Então, a espécie tendo aí uma população que está sofrendo com um aumento de temperatura, com uma variação climática ali naquele microambiente, e aquela população não consegue lidar, né, com essa variação, essa população provavelmente vai se extirpar, ou seja, vai sumir daquele local. E isso, né, diminui, consequentemente, quando isso acontece em vários locais, isso acaba diminuindo a distribuição daquela espécie, né? E numa previsão para o futuro, a gente prevê a adequabilidade térmica, né, desses locais. E assim a gente vê se a espécie se manteria num determinado local ou não. Por isso que esse é o tema mais abordado na literatura. Dentre os diferentes grupos, né, de cobras e lagartos, né, que são os Lepidosauria, né, Lepidosauria é um grupo que inclui as cobras, os lagartos, as anfisbenas, né, que são conhecidas popularmente como cobras de duas cabeças, né, e também inclui o tuatara, que é uma espécie, a única espécie remanescente desse grupo aqui, do Sphenodontia, né, que é uma espécie endêmica lá da Nova Zelândia, que está extremamente ameaçada, né, e por ser o único remanescente de todo um clado, né, há um grande apelo para que se conserve, para que se preserve essa espécie, né, para que se mantenha ela mesmo num cenário de mudanças climáticas. Então, o que a gente sabe hoje é que em relação aos répteis, né, focando em cobras e lagartos, a gente tem um aumento na vulnerabilidade, principalmente nos clados mais recentes do grupo, o que é algo muito inovador assim, na literatura, porque não se tinha conhecimento de nada parecido, né, para grupos próximos. Então, a gente viu, né, que os gecota, por exemplo, que são as lagartixas de parede e afins, né, que são esse grupo dos geconídeos, principalmente, eles são o grupo mais primitivo na história evolutiva do grupo de cobras e lagartos, do grupo dos Lepidosauria, e também são o grupo menos vulnerável, né, dentre as espécies que foram avaliadas, né? A gente tem um percentual ínfimo em relação a toda a diversidade, né, que existe de cobras e lagartos no mundo, mas dentro do que já foi avaliado na literatura, a gente tem esse padrão aí. E a gente consegue ver nesse gráfico aqui, né, ele representa o sinal filogenético dessa vulnerabilidade, ou seja, quando a gente fala de grandes grupos, né, como Gecota, Syncódia e tudo mais,
esse sinal de vulnerabilidade dentro da evolução, ele é muito forte. Mas quando a gente, que é aqui, né? É aqui. Quando a gente vai diminuindo quando a gente vai indo para grupos menos inclusivos, então aqui chegando ao número de espécies, por exemplo, né, ao nível de espécie, a gente já não consegue ver essa força desse sinal, né, de que a vulnerabilidade está associada com a evolução muito forte, né? O sinal fica mais baixo, tá? São 2 métricas para medir isso e as 2 métricas elas se complementam. Então, basicamente, esse padrão aqui, considerando os grandes grupos, né, de cobras e lagartos, né, as serpentes estão aqui, o resto é tudo lagarto, né? Mas a gente consegue ver nesse padrão que provavelmente aquelas características mais conservadas dentro da evolução desse grupo são mais passíveis de estarem vulneráveis, de gerar essa vulnerabilidade, né, para essas espécies. E isso talvez indique que essas espécies estão sofrendo com efeitos indiretos. Essas espécies mais recentes, né, os grupos mais recentes, estariam sofrendo talvez com efeitos indiretos das mudanças climáticas, né, num nível regional e local. Então, por exemplo, o aumento da competição, né, por recurso ou outras questões relacionadas ao ambiente em que eles estão inseridos, não única e exclusivamente devido à alteração da temperatura e da umidade e, né, da alteração climática em si. Dito isso, né, a gente também viu que em relação ao mundo, né, onde estariam essas espécies vulneráveis, a gente consegue enxergar que, na verdade, todos os grupos, né, todos os grupos vulneráveis estão presentes na maior parte das regiões ou geográficas do mundo. Ou seja, não existe uma relação entre a área de ocorrência e um aumento ou diminuição da vulnerabilidade das espécies. O que antes se acreditava que existia, porque acreditava-se que nas regiões tropicais os répteis estariam mais vulneráveis, por conta da questão do limite de temperatura em que eles estão inseridos, por ser uma temperatura já muito elevada, qualquer aumento de temperatura levaria, né, a esses animais alcançarem aí o seu limite térmico, ultrapassarem seu limite térmico e por isso acabarem se prejudicando naquele ambiente. Mas isso não é corroborado nessa análise, né? A gente consegue ver aí que temos espécies vulneráveis ao redor do mundo, tá? E se notarmos aqui, a gente tem 2 regiões ou geográficas que aparecem como não muito vulneráveis, ou pelo menos com poucos grupos, né, dentre esses grandes grupos de répteis, de lepidossáurea, com poucos grupos vulneráveis, que seria aqui a Oceania, né, que é a região oceaniana, e a região de Madagascar. Isso, apesar de parecer, nossa, que bom, né? A gente tem aí 2 ambientes que são ambientes de ilhas, inclusive, cujas espécies não estariam vulneráveis. Mas não é bem isso, né? O que acontece é que a gente tem apenas 7% das espécies de Madagascar e 5% das espécies da Oceania sendo avaliadas dentro de toda a literatura da área. Ou seja, a gente tem um número muito baixo de espécies testadas para a gente saber se elas estão vulneráveis ou não. E considerando que tanto Madagascar quanto a Oceania são ambientes de ilhas, né, e estão passíveis aos efeitos, por exemplo, do aumento do nível do mar, isso sem contar também com o efeito da variação de temperatura, e no caso principalmente de Madagascar, né, que hoje uma ilha que está extremamente ameaçada por conta do uso da terra e do desmatamento, né, das suas florestas, a gente considera que esses 2 locais eles só estão subnotificados. A gente só não tem muitos dados em relação às suas espécies, né, estudos referentes à vulnerabilidade dessas espécies, mas provavelmente elas estão sim muito vulneráveis.
considerando o que tem disponível, então, na literatura, né, se percebe alguns pontos onde existem uma alta concentração espacial, né, de espécies vulneráveis, né, principalmente nos locais que a gente tem uma alta diversidade de espécies. O que faz sentido quando a gente pensa que a gente não tem essa relação, né, entre uma determinada área com o número de espécies vulneráveis. A gente tem espécies vulneráveis ao redor do mundo. Tá? Então, onde a gente tem maior diversidade, consequentemente, a gente vai ter maior taxa de vulnerabilidade. E aí, alguns estudos de caso, né, principalmente para o Brasil, né, trazendo agora essa discussão para dentro do território brasileiro, eu começo aqui falando da Trachylepis atlântica, que é uma espécie endêmica, né, que só ocorre em Fernando de Noronha, e ela é muito interessante e importante porque, apesar dela ser uma espécie, né, um sincídio, uma família que a gente tem aqui nas Américas, a gente tem, na verdade, ao redor do mundo, mas essa espécie ela é mais aparentada com a espécie de Madagascar, que é Trachylepis maculilabris, né? Então, apesar da gente ter no Brasil diversas espécies dessa família, né, aqui em verde, nesse cladograma, a gente tem Trachylepis atlântica em Fernando de Noronha, sendo endêmica da ilha, mas que é mais aparentada com as espécies da África, que é o laranja, mas principalmente aqui ela é grupo irmão de uma espécie de Madagascar. Essa curiosidade ainda não foi... a gente ainda não sabe como é que foi que essa espécie chegou na ilha e tudo mais, né? Uma curiosidade evolutiva aí que o pessoal está tentando descobrir como é que aconteceu. Mas, em relação à vulnerabilidade frente às mudanças climáticas, o que a gente tem é o seguinte, né? Que ela tem uma fisiologia térmica que está adaptada à temperatura, né? A temperatura média da ilha no momento atual, mas as previsões para o futuro são bem preocupantes, porque a espécie tende a perder a habilidade de rastrear as alterações climáticas, levando aí uma perda da sua habilidade de termorregular ativamente, né? Então, há uma grande chance dela perder essa capacidade. Ela hoje é uma termorreguladora ativa, ou seja, ela tem a capacidade de buscar, no ambiente em que ela está inserido, né, a temperatura ideal para manter a sua fisiologia, né, para manter o seu metabolismo acelerado, o seu metabolismo funcionando. Então, enquanto termorreguladora ativa, ela pode, né, buscar esse microambiente que esteja com uma temperatura adequada, né? Os répteis, de maneira geral, né, eles são ectotérmicos, então eles dependem da temperatura do ambiente para regular a sua temperatura corpórea, né? Então, quando um réptil é termorregulador ativo, eles conseguem fazer essa regulação buscando ativamente por essas áreas, né, que são adequadas para ele. Trachylepis atlântica pode perder essa capacidade, né, e por conta disso, o risco de extinção da espécie pode alcançar até 100%. Então, existe 100% de chance dessa espécie perder a sua adequabilidade térmica na ilha. E como ela é endêmica de uma pequena ilha que está bem afastada do continente, ela não tem como se movimentar e por isso é muito preocupante a situação dela. Esses gráficos aqui, eles mostram o aumento no número das horas de restrição de atividade da espécie. Ou seja, durante o período de atividade, quando está muito calor, as espécies costumam restringir a atividade buscando por refúgios, onde elas ficam como se estivessem esperando a temperatura dar uma amenizada para elas poderem ir fazer as suas atividades diárias. Isso, atualmente, a gente tem poucas horas de restrição de atividade aqui, que é esse primeiro gráfico. Considerando um cenário intermediário de mudanças climáticas para 2070, a gente vê que a maior parte das suas horas de atividade estarão dentro
de horas de restrição, ou seja, elas vão precisar restringir a sua atividade, né, para poder sobreviver a esse aquecimento. E num cenário mais considerado como business as usual, ou seja, que se as emissões de gases do efeito estufa continuarem do jeito que estão hoje, a gente tem que essa espécie não vai ter período de atividade disponível para elas se manterem em atividade. Nesse gráfico aqui, né, é o desempenho da espécie, o desempenho locomotor da espécie, onde a gente consegue ver que ela é muito ativa em temperaturas relativamente elevadas, que é em 35 aí, graus Celsius. Mas isso tende, né, como eu falei, a diminuir por conta dessa perda de habilidade de termorregular ativamente. E aqui também é um gráfico comparando as horas de restrição de atividade dela, que é o vermelhinho, com as espécies da América do Sul, né, que são as espécies mais próximas geograficamente, e com as espécies da África, que são as espécies mais próximas filogeneticamente. Então, da mesma forma que as horas de restrição tendem a aumentar para a nossa espécie, para o Trachylepis, isso acontece também em todo o grupo, seja nas espécies mais próximas geograficamente, seja nas espécies próximas filogeneticamente. Então, a gente tem aí que ela está precisando de ajuda também. Já para os lagartos amazônicos, a gente tem que, no nível de população, algumas espécies são passíveis de sumir localmente, né, de se extirparem localmente até 2070. Aqui a gente tem a meiva, que é um termorregulador ativo, assim como o Trachylepis atlântica, né? A gente tem Gonatodes humeralis e Noropus fuscoauratus, que são espécies termoconformadoras, ou seja, elas não buscam ativamente por ambientes termicamente adequados, elas se mantêm de acordo ali com a temperatura que está no ambiente que elas estão inseridas, né? Elas não buscam isso ativamente. Então, para as 3 espécies com modos de termorregulação diferentes, a gente consegue ver que há uma redução aí no tamanho populacional dessas espécies, né? Uma previsão de redução desse tamanho populacional. Aqui, né, o primeiro aqui é o presente, e aí a gente tem de novo um cenário intermediário de emissão de gases e um cenário considerado como business as usual, né, que é considerando que a gente vai manter as emissões como estão agora. Considerando aqui 52 espécies, né, fazendo um modelo no nível de comunidade, a gente tem que, principalmente, áreas próximas a regiões metropolitanas vão perder um pouco da sua adequabilidade térmica. Então, a gente vê aqui uma redução, aqui principalmente nessa região, né, que engloba aqui o Pará, a gente consegue ver, e um pouco do Amazonas, a gente consegue ver aqui, né, que há uma grande adequabilidade térmica nessa área azul, né, que tem aqui 100% de chance das espécies ocorrerem, que é principalmente aí seguindo o fluxo do rio Amazonas, né? E aí a gente vê que tem essa redução dessa adequabilidade térmica para algo em torno de 40%, ou seja, tem 40% de adequabilidade térmica, onde antes tinha 100%, de 80% a 100%. Então, tem essa redução drástica aí da adequabilidade para essas espécies, o que pode levar à sua extinção local. Muitas dessas espécies têm uma ocorrência restrita a essa região, então, ao invés de falar de extirpação, que é quando a gente extingue, entre aspas, uma determinada população, a gente está falando aí em extinção da espécie como um todo. Então, elas também estão ameaçadas. Em relação às serpentes, a gente tem a Corallus hortulanos, né, que a gente vê também uma diminuição na adequabilidade térmica ao longo aqui, principalmente dessa região norte da Amazônia aqui. Vocês conseguem ver que vai de algo em torno de 60% a 80% de adequabilidade para algo menor do que 20%. Ou seja, tem uma grande perda aí de adequabilidade. E isso, né, em relação à probabilidade de ocorrência, a gente vê uma diminuição em 70%
das 89 unidades de conservação que essa espécie está prevista de ocorrer, né? Então, ela também está vulnerável, principalmente considerando que as unidades de conservação, elas têm como intuito, né, preservar a sua biodiversidade local. E a gente está vendo que essa espécie, pelo menos, ela não vai conseguir lidar com a temperatura, né, dentro dessas unidades num futuro próximo. Por fim, né, temos a Bótropos alternatus, que faz parte de um estudo que eu estou desenvolvendo agora, em colaboração com alguns pesquisadores da UERJ, né, e a gente está vendo, não só para Bótropos alternatus, né, que é uma espécie de viperídeo, uma espécie peçonhenta, mas também para todo o grupo na região da Mata Atlântica. Mas, em princípio, a gente tem um resultado para a Bótropos alternatus e o que a gente vê também, né, é uma diminuição na adequabilidade térmica dela, principalmente aqui na região de Mato Grosso do Sul, né, e tem uma expansão de adequabilidade a Nordeste, né, considerando que é uma espécie do Sul, essa expansão de adequabilidade é curiosa, né, a gente está tentando entender, porém, a gente tem que pensar que não há chances dessa espécie conseguir migrar, né, da região sul até a região aqui centro-oeste e nordeste do país. Então, apesar de estar subindo a adequabilidade térmica, a movimentação dessa espécie é muito problemática, é muito difícil de ocorrer, né? E a gente tem que se atentar principalmente a essa região, né, de Mato Grosso do Sul, onde a gente está perdendo uma adequabilidade térmica para uma população dessa espécie, né? Então, ela também está aí preocupada com o que vai acontecer no futuro. Então, a gente, né, enquanto cientista, a gente precisa comunicar, né, se comunicar com as pessoas. A gente precisa levar a informação que a gente tem, que a gente está produzindo dentro da universidade, para fora dessa universidade. Porque as pessoas precisam ter consciência do que está acontecendo, né? A gente só tem o desejo de preservar alguma coisa quando a gente conhece, né? A gente tem aí diversos casos de pessoas que têm pavor de cobras, que têm essa relação bem problemática com as serpentes e com os lagartos, né? Com os répteis de maneira geral, porque eles não são parte da fofinhofauna, né? Que é aquela fauna que a gente acha fofa e que a gente quer que fique com a gente, né? Então, a gente precisa passar a informação, a gente precisa mostrar o que está acontecendo, né? E tentar, de alguma forma, sensibilizar as pessoas de que é necessário tomar uma atitude para a gente poder preservar essas e outras espécies, né, num cenário de mudanças climáticas. Porque a gente está vivendo hoje essa crise climática, né? A gente já passou da fase de dizer que ela está para chegar. Ela já chegou, a gente já está vivendo essa emergência. Então, a gente precisa comunicar, né, e tentar tomar atitudes diárias que possam reduzir o nosso impacto no mundo, né, e, paralelo a isso, comunicar às pessoas o que está acontecendo. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que tenha sido construtivo, né, para todo mundo. Aqui tem os meus contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida mais específica e tudo mais. Então, foi um prazer aqui apresentar esse meu trabalho para vocês. Eu espero que tenha acendido alguma chama aí de curiosidade em relação a isso, e qualquer coisa é só entrar em contato, gente. Muito obrigada. Obrigada, Mariana, mais uma vez pelo convite. E é isso, gente. Luísa, você pode fechar a sua tela, por favor? Obrigado. Luísa, muito obrigada pela sua palestra, foi ótima. Tenho certeza que despertou interesse da nossa audiência. Se você gostou, por favor, dá o like no vídeo. E lembrando aos alunos que estão matriculados, né, inscritos na disciplina, que a gente tem materiais e atividades adicionais que estão relacionados com essa palestra na plataforma educacional online da disciplina. Então tá, muito obrigada, Luísa. Até a próxima, pessoal.